noite, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Estamos aqui para agradecer. Irmãos, agradecer é um ato que honra o Senhor nosso Deus, né? Eu acompanhando nesses dias, né? Nesses dias aqui são poucos perto daquilo que Deus já me permitiu viver. Então, porque agora eu já estou no 5º degrau já do 7,5, então são poucos dias aqui ainda, né? Glória a Deus, mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Amarildo, pastora Eva, todos os que têm cooperado, contribuído então para não só a existência desta unidade, mas o crescimento sólido, bem estruturado, onde pessoas estão trabalhando, sabendo em que estão investindo, e você é uma obra-prima do Senhor nosso Deus. Eu trago aqui também um abraço da nossa igreja sede em Americana e agradecimento também a Deus pelos 20 anos de existência desta unidade, que com certeza as mãos do Todo-Poderoso, estendida agora sobre este ponto que com certeza virá para fazer a diferença neste lugar. Amém, povo de Deus? Louvado seja Deus. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, se possível, na leitura da palavra de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos encontrar então algo que verdadeiramente possa falar conosco. Aos Efésios, capítulo de número 2, do verso 10 em diante, nós temos aqui uma palavra que eu creio que o Senhor tem reservado para nós. Aos Efésios, capítulo de número 2, à medida que você encontrar aqueles que têm condição de colocar-se de pé, porque, irmãos, nós temos por costume de reverenciar assim a leitura da palavra de Deus, porque quando uma autoridade aqui da terra, ela vai falar, quando vai anunciar o seu discurso, então, pessoas se colocam de pé. E agora aqui está a maior de todas as palavras, que é a palavra viva, Cristo Jesus, presente nesta noite. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Amém, povo de Deus? Assim diz as Sagradas Escrituras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somente até aqui, depois tem mais versículos. Querido Deus e amado Pai Celestial, não é uma coincidência o fato de estarmos aqui nesta noite, reunidos num único propósito, na intenção de propagar o Evangelho do Senhor Jesus, fazendo com que esta palavra chegue a lugares que até então nós não conseguimos tocar com a planta dos nossos pés. Aleluia. Mas aqui, Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças, portadores de uma palavra que com certeza virá, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Pedimos então a cobertura de anjos celestiais sobre os céus que cobrem essa igreja, as laterais agora, toda a parte frontal, em todas as áreas, o interior desta igreja agora, que nós tenhamos aqui anjos celestiais passeando aqui para guardar e proteger em todas as direções, que os nossos corações sedentos, famintos, desejosos de ouvir, entender, receber e reter desta palavra, não num ato egoísta, mas sim, ó Pai querido, em algo que nós tenhamos condição de distribuir com justiça, porque justiça é o que está sendo feita, precisa ser feita, precisa ser praticada nessa nação e vai começar por nós. Não adianta cobrar dos outros, cobre de nós. Eu preciso fazer justiça, eu preciso ser um justiceiro com base nas Sagradas Escrituras, orando, clamando ao Todo-Poderoso, e Ele virá e nos socorrerá para a glória do seu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Podem se assentar agora. Glória a Deus. Pedindo agora que os irmãos me ajudem, então, a ministrar essa palavra, irmãos. Há uma responsabilidade muito grande.
Quando nós ocupamos a tribuna de um púlpito para falar do Evangelho do Senhor Jesus ou para ministrar então a chamada Palavra de Deus. Porque ninguém sai do seu lar simplesmente para vir a um lugar denominado igreja. Para ver qualquer coisa, ouvir qualquer palavra, Não. Eu saio porque eu tenho um propósito. Eu saio de minha casa com a minha família e me dirijo àquela churrascaria porque eu estou com vontade de comer um churrasco. Mas quando o meu carro quebra, eu saio triste, claro. Mas eu tenho que procurar um mecânico. Só encontro na oficina mecânica ou então numa concessionária ou autorizada. Quando alguém está doente, ele procura um médico. Se é o dente, ele vai ao dentista. Se o dente não dói, ele nem lembra que existe o dentista. Mas para que a justiça seja feita nesta nação e no mundo, comece pela sua casa. Olhe para os seus filhos. O que você tem feito para conduzi-los então pelo caminho que eles possam aprender que ser honesto, ser decente, vale a pena. E como se adquire tudo isso? Utilizando esta cartilha que nunca mudou. Já tentaram mudar por várias vezes. Quantas pessoas intituladas autoridade máximas de nações disseram: vamos extinguir esta palavra, a Bíblia Sagrada, e as próximas gerações não saberão que um dia ela existiu. Se enganaram porque ela aumenta cada vez mais. Por que aumenta? Porque a palavra de Deus diz que nós somos feituras sua, feitura de Cristo. Cristo, quando veio ao mundo, alguém disse: olha, vamos acabar com ele. Tentaram esconder, tentaram tantas coisas como Moisés, mas não conseguiram. E quando ele estava no final de sua vida humana, Isaías, antes dele vir, escreveu dizendo que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura. Nada que alguém pudesse olhar para ele e dissesse: olha que pessoa bela, agradável, coisa semelhante. Mas a Bíblia diz que como raiz de uma terra seca, sem formosura, abandonado num deserto seco. Alguém disse: morreu. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não morre. Ela passa por um filtro chamado fé, entra no nosso coração. E uma vez estocada, nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, e este nos leva por caminhos que nós muitas vezes não gostaríamos de passar, mas é lá que Deus te colocou para fazer a sua obra, e não adianta negar. Quantas pessoas que dizem: olha, eu vou à igreja por ir. Até quando? Até o dia que o Senhor te pegar. Pastor, mas como ele vai pegar? Eu quero lembrar você de uma coisa, que Deus, o Senhor Deus, é o maior investidor aqui na face da terra. Talvez tenhamos olhado para grandes investidores, empreendedores, empresários que retêm valores que nós nem sequer conseguimos calcular. Eles investem em áreas, em produtos e marcas e outras coisas mais. Mas existe alguém chamado Criador, o Senhor Deus. Ele investe na sua cópia, na sua semelhança que foi criado, ou naquele que foi criado à sua semelhança, que é o ser humano. Quando tudo estava pronto, ele olhou e disse: tudo está perfeito. E se ele, o Criador, disse que tudo estava perfeito, é porque tudo já estava perfeito. Havia passado por uma revisão, porque quando ele nos moldou, ele consultou um técnico especializado, e ele disse: façamos o homem à nossa
imagem e a nossa semelhança. E Ele colocou sobre nós o fôlego de vida, emprestou então o ar que respiramos, e então você sempre puxa ele, eu disse há poucos dias aqui, e devolve, não é seu. O grande investidor, ele espera de nós que apliquemos o nosso coração em coisas boas, em justiça na face da terra. Por onde o homem passa, ele deixa a boa marca de Cristo, querendo ou não. O inimigo de nossas almas, ele está pronto a todo momento, lutando para tentar nos desviar deste caminho estreito na verdade, mas é o único que conduz ao portal da glória. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta palavra não usa de engano, não usa de mentira, ela não camufla nada. Se você é crente em Jesus Cristo, e uma vez que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você e eu, nós, passamos a ser então consideradas ou considerados propriedade exclusiva de Jesus Cristo, e é por isso que o diabo tenta roubar, e Jesus Cristo disse em João 10:10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pastor, mas por que tanta miséria, tanta contenda, tanta doença, tantas coisas? É porque nós, seres humanos, não estamos cumprindo com a nossa parte. A parte de Deus está pronta. Quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Filho do homem não veio com defeito. Não, Ele veio perfeito. Aos 12 anos já estava ali pronto para receber e aprender do melhor aqui das ciências humanas e tudo que havia de bom. Porque hoje, se nós considerarmos, por exemplo, o objeto que compramos, vem uma etiqueta, um lembrete, uma cartilha dizendo: reclamações, caso surja problemas, ao fabricante. Produtos que nós consumimos, compramos, eles podem, no decorrer de um período, ou quem sabe de início, apresentar defeito, mas o homem não apresenta defeito. Você pode levar e devolver numa oficina especializada, mas ao homem Deus deu autoridade para chegar a ele, não reclamando. Deus não te chamou para ser murmurador, reclamão, ficar nas esquinas chorando, dizendo que é um miserável, pobre, sem sorte, azarado e não sei o que, essas coisas negativas. Ele diz na sua palavra, ao invés de reclamar, aqui não é balcão de reclamação. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que este mundo não sabe, não conhece, mas você conhece porque você já tem no seu coração o conteúdo desta palavra, que é a Bíblia Sagrada. E com base nessa mesma palavra, nós fomos dotados. Não nascemos com esta autoridade, não com este poder, mas aquele que nos chamou e nós concordamos em recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, Ele olhou para nós certa vez e disse: eis que vos dou poder. Mas quem deu o poder? É aquele que tinha poder. Foi aquele que um dia também declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Alguém foi reclamar com ele? Alguém foi falar com ele? Não. Mas tentaram prejudicar a sua vida e parar a sua caminhada, como você que está aqui nesta noite, quem sabe veio cansado, desanimado, dizendo: será que compensa ir à igreja? Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado, eu tenho ocupado um cargo na igreja, eu consigo trazer almas e mais almas para a igreja, mas parece que a minha família não vem, não se firma na igreja. Pois eu te digo, continue na sua caminhada. Aquele que te chamou, Ele te plantou, Ele está adubando e regando. Você no tempo certo, como uma tamareira, vai produzir frutos que passarão de geração para outra, e o diabo não vai deter você. Ao invés de ficar murmurando, venha para a igreja ajudar o seu pastor a orar. Ou você pensa que hoje
reunir um povo belo, agradável, simpático, amoroso e cheio da graça de Deus como este, e você joga a rede e puxa, não. A sociedade está cheia de coisas estranhas acontecendo que contradiz o que diz a Bíblia, mas o que nós estamos fazendo aqui é ensinando que a justiça, ela vem de Deus, porque a palavra de Deus nos diz, então, logo adiante nós encontramos aqui, já no versículo de número 13, se eu não me engano, nós já temos aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto de que ou de quem? Chegue perto da cruz. Pastor, que teve a cruz? A cruz está vazia, pois é desta cruz que você tem que olhar para ela dizendo, por aqui passou o meu Jesus, Ele não está aqui, eu não preciso de uma cruz para dizer que eu sou adorador, eu preciso olhar para ela e ver que ela está vazia, porque Ele um dia Ele esteve lá, Ele prometeu àquele que estava à sua direita ou à esquerda, onde dizia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Ele disse, ainda hoje estará comigo no paraíso, lugar de descanso. E aquele que passou pela cruz, ele te chama nesta noite, olhando para este mundo que há tanta injustiça em todas as nações, você olha talvez para essa ou aquela, acha uma melhorzinha ou menos ruim que a outra, não se engane, porque o próprio Senhor Jesus, quando atribuíram a ele, dizendo homem bom, ele disse, não, calma, bom é meu Pai que está nos céus. Quer ter uma vida mudada? Abasteça o seu chamado. Deus não trouxe ninguém a este mundo para ser sofredor. João 16, 33, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto quer dizer, a natureza nossa nos leva a coisas estranhas. Estamos ematados a este mundo, quer dizer, ligado como se fosse um imã. As coisas deste mundo, parece que aqui está bom demais. Ouvi o testemunho do Ayala, glória a Deus, este menino que nós vimos nascer e crescer, está aqui, glória a Deus, né? Isso aí. Ouvimos o testemunho da pastora Elizabeth, olha, 180 por hora, pastora, é isso? 160? Ah, mas você está muito devagar. Na minha juventude, assim que eu tirei carta, poucos anos depois, a pastora até assustou. Eu sou do tempo que poucas pessoas aqui se lembram disso. Quem se lembra aqui do Landau, 0 quilômetro saindo 0 da agência? Ninguém lembra, né? Aí, ó, tá vendo? Landau, aquele carro forte que tinha o mesmo motor que tinha um caminhão F600, o Fordão. Na Anhanguera aqui, ó, saindo de Campinas para Jundiaí, São Paulo, 195 por hora. Chegava na Baixada, parecia que o assento do banco ia ralar no fundo da pista. 195, eu era motorista da diretoria de uma empresa, ele dizia, e aí, Nelson, o que é que vale meu bardal, a minha gasolina azul que eu botei nesse carro? Está muito frouxo, devagar, e vamos embora. Amor às coisas do mundo, a Bíblia diz que um dia você vai subir numa velocidade, que alguém não vai notar a sua partida, vai olhar e vai ver. Bonita, amontoada aqui no banco. Sobrou aqui, aquele ali, aqui está no canto. A gravata bonitinho, certinho. Cadê o conteúdo? O que estava embalado aqui, ele já subiu. Porque o nosso rei está voltando. E na verdade ele vem para buscar com a sua justiça. Embora o mundo tenha praticado coisas estranhas, permaneça na sua fidelidade para com ele. Não deixe de ler as sagradas escrituras. Não deixe de orar. Você que pode e também jejuar, porque nesses 3 pilares você vai sustentar a obra de Deus aqui na terra. Não haverá nenhum poder dessa terra que poderá barrar você, que então busca conhecimento diante do trono de Deus. Quantas pessoas dizem, a minha família parece que eu lutei tanto e não está dando certo. Quem disse que não está, irmãos? Você sabe qual é o nível da sua fé? E se você fala, tem uma grande fé, quanto? Em termos de medida. Em peso, distância, profundidade, altura, largura. Jesus disse, basta ter fé.
Qual o tamanho da fé? Fé, ela basta. Quando se tem fé, você levanta pela manhã. Salmos de 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor nos deu. Nele eu saltarei e regozijarei na sua presença. Você já levanta pela manhã mesmo que um telefonema tenha mudado o seu estado de humor. Mesmo que alguém tenha ligado dizendo, olha, eu vou te prejudicar nesta área do trabalho e foi dispensado do trabalho, coisa semelhante. Isso é uma notícia ruim, não é verdade? Ou você recebeu uma multa, a pastora falou aí, deixa a multa para lá. A multa parece que até a gente está até acostumado com multa, misericórdia. Mas irmãos, erga a sua cabeça e diga, este é o melhor dia que o Senhor me deu, sabe por quê? O que você fez ontem foi ontem. O que você recebeu ontem, recebeu para o dia de ontem, somente para ontem. Hoje é um novo dia, é esse dia que o Senhor quer e espera de você, independente da situação, que você abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor. O inimigo está do lado de fora da tua casa, porque lá dentro da sua casa, tem um convidado especial, ele já sentou com você no café da manhã. Você orou, convidou, dizendo, Senhor Jesus, assenta-te comigo agora no café da manhã. Ele atendeu o seu pedido. Do lado de fora, o inimigo está lá tentando ver você sair para te trazer uma notícia ruim. Mesmo que isso aconteça, erga a tua cabeça e faça como a sunamita. Ela vai então em direção ao profeta, porque ela dizia, eu preciso ter a solução do meu problema. E alguém lhe pergunta, vai tudo bem contigo? Ela disse, tudo vai muito bem. Mas estava bem? Não estava. E vocês sabem que não estava. O filho dela era o único e havia falecido. Mas ela dizia, tudo vai bem. Sabe por que vai bem? Porque eu estou indo rumo à minha bênção que o Senhor prometeu, porque este é o novo dia que Deus prometeu fazer mais um milagre na minha vida. Mais um, porque já havia feito. O nascimento de seu filho, então, se tornaram um milagre. E agora ele partiu. Será que o milagre foi embora, foi tirado? Não. Meu irmão, minha irmã, não se deixe abater por coisinhas pequeninas. Pare diante daquele que prometeu. A Bíblia diz que ele é fiel. Então, por que nós sofremos tanto, pastor? Estamos deixando de cumprir com a nossa obrigação, o nosso dever como cristão. Você não foi criado, não foi colocado neste mundo para dizer que você tem o direito de adquirir uma grande propriedade, com aquela piscina de luxo, com aquecimento, luzes e outras, e tantas coisas boas para ficar aqui. Mas Jesus declarou em João capítulo 4, os versos 23 e 24, que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito. E então, na qualidade de espírito, seja espiritual na sua oração, no seu viver. Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã, e você vai ver que a sua vitória será constante. Talvez você diga, pastor, mas olha, nesses dias eu tenho sido, olha, o senhor fala, eu tenho sido dizimista fiel. Parabéns, é só o que eu posso dizer. Quem falou que o dízimo compra lugar no céu? Não compra. Você já ganhou. João 4, versos 24. Verdadeiro adorador. Vou preparar um lugar para você. Mas quem é você? Você é aquele que fala com ele todos os dias. Aqui, ó. Olho no olho. Pastor, eu oro e jejuo tantas vezes. Nada mais do que a sua obrigação. Mas e por que as bênçãos de Deus não vêm? Porque você pede muito, mas reclama outro tanto. Pare de reclamar e comece a agradecer a Deus por aquilo que você considera as pequeninas coisas ou bênçãos. Não existe, como não existe grande nem pequena fé, não existe grande nem pequena bênção. Bênção é bênção. O que vem de cima, uma gota d'água serve para fazer então florescer e frutificar um jardim, um pomar.
E às vezes muita chuva em forma de tempestade pode inundar, arrebentar tudo e não vira nada. Elias, quando soube que havia nos céus uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele olhou para o seu moço e disse: olha, vá correndo lá e avise Acabe para atravessar o vale, porque ali, sabe, quando fica tempo sem chover, fica seco e tal. Quando chove, forma um rio. Aqui no Brasil tem muito disso. Na região do Piauí, quem conhece ali, por exemplo, tem várias regiões ali no Piauí que tem aqueles rios, né, assim com aquelas pontes, eu chamo de canela seca, né? Fica ali o tempo todo, atravessa o ano inteirinho. Você atravessa pelo leito do rio, mas quando chove, inundação. Mas voltando, um ato de justiça é o que nós devemos aprender e praticar. Quando você aplica o ato de justiça, você recebe de Deus poder, através do conhecimento da palavra de Deus que hoje nós temos. A nossa igreja ainda mantém a escola bíblica dominical, porque aos domingos, né, minha irmã? Se passar para o sábado, pode ser qualquer dia, pode ser segunda, aí deixa de ser dominical, tudo bem? Sábado, sabatina, tá bom. Vamos lá. Aprendemos dessa palavra, aprendemos a orar. Pastor, mas tem escola, tem método, tem para ensinar a orar? Horas. Quando perguntaram a Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, a forma correta de orar, e daí começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, para que seja feita a tua vontade. Espera aí. O reino de Deus, quando ele vem até nós, irmãos, não é para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos criou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentada em cima de quê? Irmão, se você não tem nada, vai acrescentar nada em cima de nada. Mas você tem uma porção de farinha, você tem uma pequenina moeda, você tem uma fé pequenina, ele acrescenta. Pastor, e aquele que não tem? Cuidado. Porque ao que tem, ele acrescenta. E ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Cuidado para não ser tirado. Quantas pessoas que hoje estão orando há anos e anos e não vê resposta de Deus, sabe por quê? A sua oração, ela se materializou, ela está de uma forma tão matemática quadrada, sabe, geométrica, aquela coisa estranha, que Deus olha e fala todo dia a mesma coisa, um repeteco. Parece que você escreveu a sua oração e ele sabe ele todos os dias a mesma coisa. Não, mude o seu vocabulário para com Deus. Abre a sua boca, deixe o Espírito Santo tomar conta de você. Deixe o Espírito Santo colocar das palavras do Senhor na sua boca e você vai falar o idioma dos céus. Você vai falar uma língua que somente os anjos entendem, o nosso Deus, e o diabo não vai entender. Aquela oração decorada que você tem, quem sabe escrita, o diabo já decorou e ele está do seu lado concordando. É assim todo dia a mesma coisa. Mude agora e diga: Senhor, muda o meu vocabulário, coloca das suas palavras na minha boca. E a partir do momento que você começar a ser usado ou usada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai colocar um novo idioma na sua boca, como foi com Pedro e os demais apóstolos. E talvez você diga: mas quanto custa isso, pastor? Eu não sei. Em termos financeiros, eu não sei. Mas se a sua paciência for grande, por exemplo, os apóstolos ali, eles ficaram 7 semanas orando, buscando, clamando. Parecia que não ia acontecer nada, mas quando concluíram as 7 semanas, 49 dias, no 50º dia, a resposta chega dos céus. Havia um som chegando e alguém ouviu e disse: parece que vai chover. Está ventando, não estava ventando, não havia promessa de chuva, mas de repente então chega a promessa de Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui, igreja: no que Deus manda,
não manda só para pastor, missionário, obreiro, evangelista e outros não. Ele manda por igual, porque quando alguém olhou na cabeça do seu semelhante, ele diz, tem uma chama de fogo na sua cabeça. Ela disse, mas na sua também tem, o outro também tem. Eram todos iguais. Chegou o poder de Deus e ele chegou no mesmo nível, na mesma potência, na mesma qualidade. E então Pedro sai do seu esconderijo. Até então Pedro estava acovardado, ele havia negado a Cristo há pouco tempo. Ele sai fora da sua caverna do esconderijo e ele declara o seu primeiro discurso. E as autoridades ouviram e disseram, quem é este indouto, iletrado, semi-alfabetizado, analfabeto, que ele está falando de coisas que só nós sabemos, porque a nossa parede, ela está repleta de diplomas, a nossa formatura. Eu quero dizer uma coisa, não é a sua formatura, o seu currículo escolar que vai te conduzir aos céus, mas é o seu compromisso com Deus, é a sua obediência a Deus, é o seu buscar em Deus, é esperar em Deus, que Ele desça e confirme sobre a sua cabeça, e esta chama se acende sobre essa igreja, e Pedro declara, Jesus Cristo é o único Senhor. 3.000 almas se rendem naquele dia. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Justiça. Mas o problema é que eu não quero, não tenho tempo. Pastor, ultimamente não está sobrando tempo. Quem falou que você é dono do tempo? Se você provar para mim, o dia que você vai embora deste mundo, até posso dizer que você é dono do tempo. Pastor, olha, o meu tempo aqui vence. A Bíblia diz que nós não... Você lembra o dia que você nasceu? Se falar que lembra, eu vou ficar estranho com você aqui. E o dia que você vai embora? Quando você chegou, festejaram. Mas, irmãos, deixe os céus festejar no dia que você sair deste mundo. Porque permanecendo na presença dele, um ato de justiça. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante, nos diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, ou ficarmos vivos, então seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. O verso 18 deste mesmo capítulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A palavra de Deus em nós, ela deve surtir o efeito, que pessoas olhem para nós dizendo, olha, desejando assim falar conosco, sabe? Já viu, por exemplo, você entra num ônibus, os olhares todos estão voltados para você. Você está num ambiente, numa fila talvez, para um atendimento médico ou supermercado, tem pessoas ali, você deixa a impressão de que alguém está tentando falar com você, sabe por quê? Há uma luz brilhando sobre a sua cabeça, talvez você não veja, não saiba, mas você que ora, você que lê a Bíblia, você que é obediente ao seu pastor, aos seus pastores, pode ter certeza que por onde você passa, essa luz te acompanha, e é por isso que o diabo fica colocando obstáculos na sua vida. Pastor, é um problema aqui, problema ali, sabe para quê? Para você desistir. Eu quero dizer, não desista, continue nessa jornada, caminhada, porque aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele tem uma recompensa maior para te dar, e essa recompensa não está ligada às coisas deste mundo, não. 28 anos de existência, da união ministerial aqui, o sofrimento, a luta que os pastores passaram, aqueles que entraram, que estiveram ao lado deles, que participaram. A princípio, numa garagem sentado ali, num tijolinho, sabe, um material de construção, foi mudando de ponto em ponto, de um lugar para o outro, até que Deus colocou, assim como colocou Israel quando saiu do Egito, na terra prometida. Colocou no lugar, estabeleceu o seu ponto, o seu lugar, dizendo, daqui ninguém mexe, ninguém tira vocês, até o dia que eu vier buscar. Prepare-se então, igreja, porque a justiça de Deus, ela não tarda. A justiça de Deus, ela vem para todos aqueles que são fiéis a Ele.
A sua igreja que propaga o evangelho do Senhor Jesus. Não seja egoísta, não. Você não foi criado, não foi colocado neste mundo para dizer que você é o melhor, que só você será salvo. Não, diga que Jesus Cristo está voltando. Ele quer mais pessoas do seu lado, porque com certeza Ele virá e te dará uma recompensa maior. Pastor, mas essa recompensa vem na minha conta bancária. Quem falou que você precisa de uma conta bancária lá em cima? Quem falou que você precisa de uma roupa bonita de calçado ou coisas semelhantes? Não. A Bíblia diz que lá em cima nós estaremos somente adorando glória, glória, glória e glória. É somente isso, irmãos. Porque essa preocupação aqui na terra sim. Ah, pastor, então o senhor é contra adquirir as coisas, estudar? Não, não sou contra, não. Eu sou a favor e digo aos jovens, estude, ultrapasse o seu limite, vá além do que vocês estão fazendo hoje, se prepare bem hoje, porque amanhã você não sabe. Poderá surgir uma oportunidade, quem sabe de emprego, se não for de emprego, para dirigir uma obra do Senhor, e você fará isso com excelência, sabe para quê? Para subir, quem sabe, em lugares mais altos, para estar pregando então aos prefeitos, governadores, presidentes de nações, e falando que Jesus Cristo, Ele é o Senhor absoluto, é Ele quem comanda todas as áreas, e nós somos dependentes dEle. A justiça de Deus, essa não tarda. Por isso, você que veio aqui nesta noite, você que tem apoiado esta unidade, que tem sentado ao lado de seus pastores, e hoje 28 anos, em breve estaremos aqui com o 29º aniversário. Creia que o Senhor aqui confirmando, cada dia mais melhorando, você verá coisas novas chegando, sabe por quê? Aquele que prometeu é fiel. Por isso, nesta noite eu creio que Deus quer te dar mais. Você está feliz com tudo que veio aqui? Com tudo que você recebeu? O Senhor tem muito mais para você. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Precisamos agradecer. Agradecer a Deus pela vida dos pastores nesta unidade. Pastor Amarildo, pastora Eva. Levante as suas mãos e não peça nada. Somente agradeça. Querido Deus e amado Pai Celestial, vem aqui, pastor Amarildo, pastora Eva, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus. Eu quero, irmãos, humildemente pedir. Levante as suas mãos, mas levante com fé. Se for com preguiça, irmãos, com desânimo, com pouca vontade, eu vou te pedir outro favor. Não, levante, baixe a sua mão, bota ela no bolso, sente, vá ao banheiro, vai embora, pronto. Pastor, que é isso? O senhor está sendo mal educado, você acha? Eu estou chamando pessoas que Jesus disse, verdadeiros adoradores. Vou levantar as suas mãos e abençoando que nós vamos abençoar. À medida que Deus abençoar mais este casal, a sua vida será mais e mais abençoada. Querido Deus e amado Pai Celestial, estamos orando e abençoando este casal, pastor Amarildo, pastora Eva agora, acrescenta-lhes dias e dias de vida, com muita saúde, muita paz, sabedoria, organização em tudo que venham fazer, colocando-se ao lado deles pessoas sábias e inteligentes, pessoas que tenham condição de levar adiante todos os seus sonhos e projetos, assim como o Senhor amado, os pastores e obreiros auxiliares aqui, levanta cada dia mais da autoridade, abençoa aqueles que já têm abençoado essas vidas, acrescenta-lhes mais e mais, honra, meu Deus, meu Pai, cada diácono e diaconisa, honra, Senhor amado, os líderes de cada grupo, honra, Senhor, os contribuintes financeiros, os intercessores, aqueles que têm orado, jejuado, meu Deus, meu Pai, honra agora cada pessoa aqui presente, aqueles que têm estendido o seu convite, que têm divulgado, propagado este trabalho, com certeza haja uma recompensa da parte do Senhor. Levanta agora da autoridade do nome de Jesus, sobre eles uma unção maior, sabedoria sobre teu servo, pastor Amarildo, sobre a tua serva, pastora Eva, e os demais pastores, assim como também pastor Isabel, que Deus te honre, capacite cada dia mais, a sua estatura física talvez não seja maior, mas diante de Deus, o inferno olha e diz, quem é aquela
bela, grande mulher, porque Deus te levantado como as obreiras e obreiros deste ministério. Honra em todas as áreas, e assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e também pela oportunidade de estar com vocês aqui. 28 anos. Parabéns, Senhor Jesus, por ter sustentado esta casa e até aqui nos abençoado em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.